Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aprendeu o posicionamento radiográfico desta forma? Agora vocês vão ter uma visão do técnico de como é que a gente pode realizar esse posicionamento. Como vocês podem perceber, temos aqui a região do MAI e aqui a região do mento. O nosso objetivo é fazer com que a linha órbito-meatal ela esteja perpendicular em relação ao receptor de imagem. Então, mais uma vez, vamos pedir para o paciente realizar uma leve flexão, a fim que a gente deixe aqui, a linha órbito-meatal perpendicular em relação ao receptor de imagem. E aí, gostou? Pois acabamos de lançar o curso completo de posicionamento de crânio e face, que vai ficar disponível até o dia 6/11 com valor promocional. Bom, se eu fosse você, eu corria e já garantia a minha vaga e não perdia essa grande oportunidade. Para você saber mais, é só você clicar no primeiro link que está na descrição. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Técnica em radiologia pode ir para bloco cirúrgico? Bom, é o que nós vamos descobrir neste vídeo. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, já gostaria de pedir para você já deixar o like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as postagens. Lembrando que tem vídeo novo aqui, toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgiloprof, onde lá no Instagram você consegue aí acompanhar todas as postagens, stories, participar de lives e o mais legal, radiologar de pertinho conosco, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Muitos alunos deixam aqui comentários no YouTube, até mesmo lá no Instagram, perguntar: professor, qual é a função do técnico em radiologia no bloco? Ele pode ir, ele pode realizar o procedimento? E aí, o que você acha? Qual é a sua dúvida inicial? Deixa aqui nos comentários para que eu possa te responder. Mas o técnico, de antemão, tanto o técnico como o tecnólogo, ele pode sim ir para o bloco cirúrgico. Afinal de contas, nesse serviço, nesse local, temos ali um equipamento que, por sua vez, é muito conhecido como arco em C, que é exatamente o arco cirúrgico, tá certo? Tem esse nome exatamente porque ele tem um formato da letra C. E, basicamente, a operação em relação a este equipamento é função dos profissionais das técnicas radiológicas. Além do bloco cirúrgico, tem também um serviço de hemodinâmica, que também tem aí esse arco em C ou até mesmo um sistema de fluoroscopia para a realização de procedimentos. Em ambos os setores, basicamente são realizados procedimentos cirúrgicos, sejam eles minimamente invasivos, totalmente aí invasivos, tá bom? Só que, qual é a função do técnico em radiologia no setor? O que a gente faz? Basicamente, além de operar o equipamento, além de manusear, nós também fazemos o registro radiográfico, o registro radiológico, caso seja necessário. Sem contar também que a gente tem que zelar também pelo equipamento e principalmente aí cuidar dos mesmos. Então, basicamente, o técnico, o tecnólogo em radiologia, quando ele vai para o bloco cirúrgico, ele vai acompanhar a cirurgia, onde vai ser necessário ali fazer toda a operação do equipamento, toda a sua manipulação, o registro radiográfico ou até mesmo um manuseio em relação à bomba de contraste, para poder liberar o contraste durante ali a solicitação médica e também para o respectivo ali registro em relação àquela imagem. A gente não vai realizar a cirurgia, não. Se alguém pensava isso aí, não. Nós não temos essa atribuição, não é da nossa competência. A nossa competência é operar o equipamento emissor de radiação ionizante. O mais importante e também é interessante ser levado em consideração é a utilização correta em relação aos EPIs e também com relação ao dosímetro. No bloco cirúrgico, até mesmo na hemodinâmica, são necessários a utilização normal em relação ao avental de chumbo, protetor de tireoide e também o óculos pumbrífero. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. O dosímetro radiológico, aquela monitoração individual que não é considerado um EPI, tá bom, gente? Este, por sua vez, é utilizado sob o avental ou sobre o avental? E aí, sob, por debaixo ou sobre, por cima do avental? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí qual é a sua resposta, tá bom? Quero saber aí, eu vou responder cada um dos comentários, tá bom? Então é importante também utilizar o dosímetro ali na altura do tórax. E em alguns casos, principalmente em relação aos médicos, tendo em vista ali que eles ficam mais próximos em relação ali ao tubo de raio-x, tá? Ali
basicamente onde vai ser emitida a radiação, alguns deles também utilizam aí os dosímetros, tá? Anéis dosimétricos ou então as pulseiras dosimétricas, tendo em vista que ele faz toda a manipulação ali com as mãos próximo àquela região. E também, tá? Em relação ali ao setor, existe ali uma barreira física de chumbo também para garantir aí que essa radiação ela não chegue, tá? Em outros profissionais que estão ali envolvidos de forma direta e indiretamente. Mas o técnico em radiologia, ele também tem que ter essa preocupação com relação à proteção radiológica. Principalmente aí no cuidado, afinal de contas, não se pode dobrar o avental, porque senão ele racha e daí ele perde a sua eficiência. E em alguns casos, é necessário também realizar o teste de constância para poder saber se todos os EPIs ali, eles estão ali corretamente oferecendo a proteção adequada e apropriada para a realização de todos os exames. Então, respondendo a pergunta de muitos, o tecnólogo em radiologia pode sim ir para bloco cirúrgico. E esses procedimentos, eles tendem aí a durar horas e nós precisamos acompanhar do início ao fim. Ou caso haja ali a troca de plantão, algum colega vai ter que te render ou então você render algum colega. Afinal de contas, é importante, é necessário, tem que ter a presença do profissional das técnicas radiológicas exatamente para poder fazer ali toda a documentação, todo o registro e também a manipulação em relação ao equipamento. E aí, gostaram do vídeo? Bom, eu espero que sim. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, a equipe do Radiologando, vai te responder. Lembrando também, pessoal, da pergunta, o dosímetro é utilizado sob ou sobre o avental de chumbo? Eu quero saber, hein, porque inclusive isso é questão de concurso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, lembrando que tem vídeo novo no canal, toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. E também nos siga lá no Instagram, nas nossas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @GuruProf, onde lá você pode radiologar de pertinho conosco, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima postagem ou quem sabe aí na próxima live. Fui! Muito obrigado!